Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Neste vídeo eu vou analisar a Cambuci, o ticker na B3 é CAMB3, conhecida pela marca Penalty, né, de bolas e acessórios de futebol e esportivos. Antes, um recado, deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e na descrição do vídeo. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica, está aí na tela. Se quiserem parar para ler, está aí. Último recado rápido, os relatórios não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa e demonstram apenas a opinião do autor. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então, a Cambuci S.A., o ticker na B3 é CAMB3, fundada em 1945, a IPO foi feita em 1985. Os links do site de RI da empresa estão aí e também na descrição do vídeo. Quem se interessar pela empresa, seria bom ver o site de RI da empresa, né? A estrutura societária é a família Stefano, que é a fundadora, eu vou mostrar mais adiante, e eles detêm controle da Cambuci S.A., que por sua vez tem controle de todas essas empresas aqui, a Penalty Argentina, a Penalty Chile, a Penalty Ibéria na Espanha, né? E outras empresas. Eu vou mostrar mais adiante alguns detalhes sobre essas empresas. Aqui a estrutura societária, a família Stefano tem o controle da empresa, né? Aqui um pouco do que cada empresa faz. Basicamente, a industrialização, a indústria e comércio de artigos desportivos, né? Então, a gente vê aqui que tem empresa na Argentina, Chile, na Espanha. Eu vou mostrar mais adiante, Paraguai. Vou mostrar um pouco mais adiante. A receita bruta por país tem aumentado a partir de 2016. Na época do Covid, a receita praticamente zerou. A gente vê a situação aqui que ficaram as empresas, né? A receita ficando abaixo de 10 milhões em um trimestre, né? Aí depois a receita voltou a subir. Veja que no meio do Covid a receita foi 7 milhões em um trimestre, né? Sendo que ela faturava aí 60 milhões em um trimestre. É incrível, né? Como é que o Covid arrebentou as empresas. Também a receita depois subiu fortemente, né? E a gente vê aqui em percentual que a maior parte da receita é do Brasil, né? Então, atualmente tem 81%, 88%, 90% da receita no Brasil e 12%, né, chega aqui a 24% em 2021 na Argentina. Então, basicamente, é 80%, vamos colocar aí, 88%, 85% Brasil, 12% Argentina e um pouquinho os outros aí, o exterior, um pouco de exportação e os outros países com menor participação na receita. E o gráfico das cotações, né, aqui desde o ano de 2007, ela ficou aí de 2012 até 2018 caindo, veja, ficou aí praticamente 7 anos caindo a ação, depois resolveu subir, só interrompeu a alta no Covid, depois esticou, está praticamente na máxima histórica a ação. É incrível como é que ficou aí 7 anos caindo, depois deu essa alta aqui, espetacular, né? Multiplicou, quem comprou nessa região aqui, principalmente em 2016, tem até agora, multiplicou por 10 o capital investido. É incrível, né? Aqui, esse link também está na descrição do vídeo, as marcas que ela tem, Penalty e Stadium, né? A Penalty está há 49 anos no mercado esportivo, a Stadium foi criada em 2005, vou mostrar um pouco mais abaixo. Ela tem certificações interessantes aí, né? As entidades desportivas, aí, a FIFA, a Federação de Vôlei, a Federação de Handebol já certificaram os produtos da Cambuci como muito bons, né? Como são conquistas da empresa, então as marcas são realmente boas. E o histórico, né? E daí veio o nome Cambuci, né? É interessante, porque 4 jovens irmãos em 1945, né? Todos da família Stefano, fundam a Malharia Cambuci, confecção de artigos, né? Localizadas no bairro Cambuci, em São Paulo. Daí vem o nome da empresa, que está aí, e é o nome da empresa até hoje, né? Então, continua aqui a segunda geração de irmãos. Em 1970, criaram a marca Penalty, né? A marca mais famosa da empresa. Aí ela transferiu a produção para o espaço maior, né? E fechou o primeiro grande contrato com o São Paulo Futebol Clube. Em 1979, ela teve parceria com a CBF.
E em 1980, ela consagra-se como a maior fabricante de bolas, né? Bolas de futebol e de outros esportes no geral, né? E ela tinha o direito, ela tem o direito das marcas ASICS, de raquetes, e bolas de tênis Wilson e Donay, né? Ela consolida a presença na América do Sul. E ela fundou depois a Pênalti Argentina, a primeira filial fora do Brasil. Em 2005, criou a outra marca, que é a Stadium, reforçando o posicionamento nas faixas mais populares. Então, é uma marca mais barata, aí, né? E ela contratou um novo CEO, ela ficou mais profissional. Então, deve ter saído um pouco dos familiares, né, para contratar executivos do mercado. Ela mudou a sede para São Roque, em 2013. Aqui, ela, a partir de 2017, depois daquele problema todo que eu mostrei no gráfico acima, a ação ficou caindo de 2012 para 2018, né? Assumiu um novo CEO, marcou o início da gestão atual da empresa, né? Aí teve um processo de retomada de rentabilidade, né? E a gente vê que deu certo, porque a ação subiu fortemente de 2019 até hoje, praticamente, né? Aqui, 2020, né? Ela teve um sério problema, como eu já mostrei na época do Covid, né? Mas aí depois ela continuou a crescer a receita e foi embora. Aqui o lucro líquido é anualizado por trimestre na quantidade de ações da época, né? A gente vê aqui na época do Covid o lucro praticamente zerou, e aqui, veja, o lucro nunca foi tão alto, o lucro por ação, né? Então é espetacular aqui a trajetória da empresa desde 2016. Olha o lucro por ação como é que subiu. A receita líquida de vendas, a gente vê que estava numa tendência descendente desde 2016, no tanto é que a ação caiu lá para quase R$ 1,50. Aí no Covid, caiu quase para zero, a receita caiu para 8 milhões aqui. E olha o que acontece depois. A receita explode, vai para cima. Aqui tem uma tendência de estagnação, né? Mais adiante vou mostrar minhas conclusões a respeito dessa estagnação e as conclusões gerais, né? Aqui o texto da demonstração contábil de dezembro de 2023, a empresa ela mostra que ela possui fábricas em Itabuna, Itajuípe, ambas na Bahia, e em Baieux, no estado da Paraíba. Para a atividade comercial no exterior, através das controladas, ela atua na Argentina e Uruguai. As unidades da Espanha, Paraguai e Chile estão com atividades paralisadas. Eu não sei porque, não pesquisei, mas assim, como a maior parte da receita no Brasil, eu não quis focar as atividades das empresas desses países aqui, porque a maior parte da receita está no Brasil. E sobre a controlada pênalti da Argentina, né? A gente sabe que a Argentina está em crise econômica, e a partir do quarto trimestre de 2023, com a deterioração adicional do cenário argentino, a empresa colocou em curso um plano de suspensão temporária das operações comerciais a fim de evitar perdas financeiras. Então, também suspendeu a atividade na Argentina. Mesmo com o cenário diverso, a Cambuci continua acreditando no potencial do mercado esportivo da Argentina e está aguardando uma melhora do ambiente econômico e político para retomar operações comerciais e manter a continuidade da pênalti argentina. Então, ela paralisou a atividade na Argentina, mas se a Argentina recuperar, ela vai também voltar com atividades lá. Pode ser um fator positivo ou negativo mais para o futuro, vamos ver. Então, aqui, as controladas aqui da Cambuci, a gente vê que as empresas no Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Espanha, e os investimentos em algumas controladas, inclusive da Argentina, trouxeram prejuízos de provisão para perda de investimentos para a Cambuci, de 48 milhões aqui em 2022 e 19 milhões em 2023. Está aqui a provisão para perdas, né? Acho que no momento não tem grande relevância, porque as atividades do Brasil estão indo bem. Mas no futuro, caso a situação piore, a Cambuci poderá lançar mais prejuízos relativos a essas empresas controladas se ela retomar as atividades e se não der certo. Então, é uma incógnita para o futuro aí. Lembrando que 82% da receita no Brasil, mas tem uma parte relevante fora do Brasil, né? Eu não encontrei sinais de perdas relevantes em estoque de mercadoria. A empresa, na última demonstração de resultado, mostra que vem conseguindo melhorar sua gestão de estoques, que ela fala aqui, eu também não encontrei nada, né?
No contas a receber, tem um nível alto de perdas estimadas de 13% em 2023 e 10% em 2022. Se continuar essa tendência de alta, a situação pode atrapalhar a lucratividade no futuro. Por hora, está ok, principalmente por causa do endividamento da empresa quase zero e da boa margem líquida. Então, apesar do contas a receber estar com um nível de perdas aí alto, por enquanto, a gente vai ver mais adiante, não tem problema. A dívida financeira da Cambuci é muito baixa e a taxa de juros também. Você vê que em 2023 a dívida é praticamente zero e a taxa de juros da pequena dívida é bem tranquila. Tem aqui financiamento do BNDES, a juros da TJLP bem baixo, capital de giro, juros bem baixo. Entretanto, o resultado financeiro em percentual da receita é negativo a partir de 2021. Abaixo eu mostro os motivos. Veja que algumas vezes bem negativo, né? Chegou a menos 15%, comer 15% da receita aqui em 2021. No quarto trimestre de 2022 comeu 10% da receita e aqui no quarto trimestre de 2023, 9%. Então vamos ver por quê. Um dos motivos é o ciclo financeiro. Eu calculei a partir do balanço, então pode ser, esses números aqui podem ser imprecisos, mas calculados em vários trimestres, ele mostra uma tendência interessante. O ciclo financeiro da Cambuí de 96 dias aqui no quarto trimestre de 2023 é muito alto, indicando que a empresa demora em média 96 dias para converter em dinheiro o valor de estoques e contas a receber. O prazo médio de pagamento de fornecedores é bem menor, olha aqui, ó, de 26 dias apenas, do que o prazo médio de estocagem, que é 55 dias, e está caindo, ainda bem, né? E do prazo médio de recebimento de vendas a prazo, que é de 67 dias e caindo. A notícia positiva é que está caindo, mas ainda é muito alto. Este é um dos motivos das despesas financeiras serem muito altas, apesar do baixo endividamento bancário da empresa. A empresa precisa de capital de giro para financiar esse ciclo financeiro desfavorável. Por este motivo, o resultado financeiro pesa sobre a receita. No quadro abaixo, eu mostro a composição do resultado financeiro e indica que a Cambuci parece que atrasa consistentemente pagamentos de impostos e de fornecedores. A gente vê nessa linha aqui juros de empréstimos de financiamentos é alto e juros de fornecedores e impostos também é alto, né? Parece que ela atrasa aí impostos e fornecedores. Talvez seja consequência do ciclo financeiro negativo. Além disso, houve efeitos relevantes relativos à empresa da Argentina, explicado pela empresa adiante. A gente vê aqui, ó, a aplicação do CPC 42 teve esses três prejuízos aqui, despesas financeiras, né, bem altas, né? E aí o resultado financeiro por trimestre tem ficado negativo. Aí a empresa explica, né? O resultado financeiro de 2023 reflete o maior impacto da atualização por inflação dos números da Argentina. A gente sabe que a Argentina está em hiperinflação, né? Da Argentina, sem efeito caixa e por custos contratuais de amortização antecipada de debêntures. Então, esses efeitos da Argentina, que 7 milhões, 6 milhões, são não caixa, mas reduzem aí a lucratividade. Agora, falar em não caixa, né, analisando o fluxo de caixa da empresa, a empresa gera caixa sim, mas gasta grande parte em investimentos e atividades de financiamento. Os dois gráficos abaixo explicam. E ela tem que investir, porque eu vou mostrar mais adiante que ela tem grandes benefícios fiscais, e para manter esses benefícios fiscais, ela tem que investir o dinheiro e não pode distribuir em dividendos, porque se ela distribuir em dividendos, ela tem que pagar os impostos que ela economizou. Então aqui, sobra pouco caixa se você diminuiu o caixa das atividades operacionais, menos o caixa de financiamento. Então sobra pouco dinheiro mesmo, às vezes aqui até negativo, né? Então ela gasta muito em investimento, o caixa que ela gera nas atividades operacionais. Mas ela gera bom caixa nas atividades operacionais. Aqui em 2021 ficou meio que zerado principalmente por causa da ressaca do Covid de 2019. Antes aqui, 2017, 2018, ela estava realmente numa situação ruim, mas a gente vê aqui 2022, aqui essa tendência de gerar caixa muito bom aqui, mas ela está gastando a maior parte em investimentos, o que por um lado é bom, né? Que ela investe, por outro lado é ruim, que ela não distribui para os acionistas, né? Bom, incentivos fiscais. É praticamente metade do lucro líquido da empresa, né? Então aqui eu peguei esse texto da empresa, né? Ela tem incentivos fiscais, principalmente do ICMS, e veja aqui que esses incentivos fiscais na Bahia, lá onde ela tem fábrica, né? Ela tem que investir ao longo de 15 anos 43 milhões, né? Na ampliação de fábricas e tal, né? Então, grande parte desses incentivos fiscais é para ela investir. Então, a gente vê que soma aqui
os incentivos fiscais do ICMS na Bahia e no Paraíba, em 2023, soma 39 milhões, né? Então, aqui é subvenção para investimentos no Paraíba e tal, e subvenção para investimentos na Bahia, tudo do ICMS. Então, aqui, eu fiz o cálculo seguinte, ó, ela teve o lucro líquido em dezembro de 2023 de 71 milhões, e incentivos fiscais embutidos só do ICMS, 39, o lucro líquido estimado seria 32, ou seja, a margem líquida de dezembro de 2023, que foi de 15%, seria de 7, né? Então, é metade do lucro em incentivo fiscal. Aqui, não parece que esses incentivos serão cancelados tão cedo. Temos que lembrar que a reforma tributária começará a ser implantada em 2026, terminando a implantação até 2033. O ICMS, imposto que gera os incentivos da Cambuci, será suprimido gradualmente até ser substituído pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. De acordo com a reforma, os incentivos fiscais do ICMS serão suprimidos gradualmente, conforme tabela abaixo que fiz a partir do texto da reforma. Então, esse incentivo fiscal aqui, que representou 39 milhões, metade do lucro de 2023, 90% dele vai ser suprimido em 2029, ou seja, lá em 2029 não vai ter aí 90% do lucro, né, embutido que contém incentivo fiscal, né? E depois cai mais 80%, depois cai 70%, cai 60%, até acabar os incentivos fiscais do ICMS em 2033. Então, em 2029, vamos supor que essa demonstração de resultado que fosse em 2029, talvez o lucro fosse metade, mas tem outra questão. Talvez a Cambuci terá queda da margem líquida, começando em 2029, ano em que a reforma prevê queda de 90% dos incentivos fiscais. Mas teremos que ver o efeito do possível fim de incentivos fiscais nos preços de vendas. Se a empresa conseguir repassar o aumento da carga tributária aos consumidores, tudo bem, não haverá queda de margem líquida. Mas é uma questão complexa e eu não vejo um horizonte claro se haverá ou não queda da margem de lucro de 2029 a 2033, né? Porque a gente não sabe se ela vai conseguir repassar o novo custo tributário para os seus consumidores. O problema que vejo é que a partir de 2026, o mercado vai começar a tentar precificar a margem de lucro da Cambuci de 2029, né? Porque vai faltar 3 anos. Isso se o texto da reforma tributária não sofrer alterações. Então temos aí mais um complicador. Como resultado dos incentivos fiscais, a Cambuci tem pago um valor baixo de lucro líquido como proventos. Então, o lucro foi de 71 milhões, reserva de 56, lucro possível de 15, ela efetivamente pagou 12, mas foi a título de juros, capital próprio, então, na verdade, pagou 10, então deu 15% do lucro, né? Entendeu? Aqui os textos da empresa, né? Que eu recortei para mostrar como é que eu fiz essa planilha. Então, ela paga 15% do lucro para o acionista, quer dizer, um baixo payout, né? Fora que também ela tem incentivos fiscais aqui para apurar o imposto de renda, né? A alíquota efetiva acaba sendo bem baixa, que foi a alíquota efetiva do imposto de renda e contribuição social. Para ela é 16% aqui e 13%, sendo que a alíquota para todo mundo é 34%. Então ela tem mais incentivos do imposto de renda ainda, né? Consequentemente, a empresa vai acumulando as reservas de incentivos fiscais. Ela tem que aplicar esse dinheiro em investimentos, como mostrado acima. Por um lado é bom porque a empresa investe e cresce. Por outro lado é ruim porque não consegue pagar um bom payout ao acionista. Então aqui o patrimônio líquido, aqui mostrando a reserva de incentivos fiscais, que ela tem lucro sempre aí e vai, pelo menos a partir de 2022, e vai crescendo aqui, né? Vou ver como é que está aqui. Mais da metade do patrimônio líquido é reserva de incentivos fiscais, veja isso. Então o acionista que compra Cambuci 3, mais da metade do patrimônio do acionista é incentivo fiscal, que ela já lucrou no passado, certo? Veja aqui o patrimônio líquido dos acionistas da Cambuci 3, depois da participação dos não controladores, que é bem baixa, né? Então, o valor patrimonial em 2022 era 3, agora está em 5, né? Subiu bastante, subiu uns 70%, e a ação subiu aí, a gente viu como é que se disparou, né? Então, o valor patrimonial da ação é R$ 5,55, contra atuais R$ 10,50. Então, a ação está sendo cotada 2 vezes o valor patrimonial.
Apesar da questão dos incentivos fiscais, apesar do ciclo financeiro alto, a Cambuci apresenta excelente retorno do patrimônio líquido de 30%, que é muito bom. Já estava alto antes, estava caindo ainda, né? Mas parece que chegou aqui 13% em 2021 e está ficando firme aí nos 30%, que é um excelente retorno do patrimônio líquido. Mas o mercado não parece precificar a ação em múltiplos melhores, talvez por causa do problema do ciclo financeiro, talvez pelas questões dos incentivos fiscais, talvez pelo baixo payout do lucro, né? Mas isso aqui era, só de olhar esse ROI aqui, era para a empresa estar cotada pelo menos a R$ 20 a ação, né? E não está. A gente vai ver mais abaixo por quê. A margem bruta é excelente subindo, mas o ciclo financeiro alto acaba comendo a lucratividade. Olha, isso aqui é margem bruta excelente, mas a gente vai ver abaixo que tem despesas comendo aí a lucratividade. E a margem líquida fica perto de 10% ao ano. A gente está vendo aqui a margem líquida na linha laranja, caiu aqui, era prejuízo em 2016, 17, né? E 10%, 14% aí, como está agora, né? 15, 16, 15, é uma ótima margem líquida, e a margem EBITDA melhor ainda, né? A margem EBITDA, né? Mas o ciclo financeiro alto come boa parte da lucratividade, né? E as despesas também, que eu vou mostrar mais adiante, né? Aqui a DRE, percentual da receita líquida, mostra que as despesas operacionais são altas. Olha aqui, 31% crescendo, né? Vê que as despesas operacionais que são administrativas com vendas, né, e outras, você vê que aqui as despesas com vendas subindo bastante, provavelmente por causa de publicidade, comissões, né? É uma empresa ligada a marketing, né? Ligada a marcas, né? Então, as despesas comem a ótima margem bruta. O resultado financeiro, especialmente no último trimestre, foi ruim, aqui de 9% negativo, né? Apesar da dívida financeira baixa. Mas a empresa tende a mostrar boa margem líquida, entre 10% a 19%, que é ótimo. Então, a margem líquida dela aqui está excelente. No último trimestre foi bem ruim, né? Mas aqui, no último trimestre, mas considerando o 2023, estava excelente a margem líquida. E os dividendos? Pegando só 2022 para frente, ela pagou pouco dividendo, como eu já mostrei, o payout dela é baixo, e minha estimativa aqui para 2024 vai ser de mais 30 centavos e na cotação atual 3% de dividend yield. Então, assim, ela paga poucos proventos mesmo por causa dos incentivos fiscais, né? Então, eu acho que vai continuar assim até pelo menos 2029, quando os incentivos fiscais acabarem. Aí nós vamos ver como é que vai ficar a margem líquida, se ela vai conseguir repassar os impostos ou não. Estimativas para o futuro. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. No cenário 1, eu considero otimista quanto ao crescimento do lucro por ação. Vamos ver se o mercado vai melhorar a precificação de câmbio 3 ou vai continuar pagando múltiplos baixos em relação ao lucro por ação. Então aqui eu estimei para 2024 um lucro por ação um pouco maior do que de 2023 e subindo um pouco aqui até 2026. A questão é, o mercado vai precificar a Cambuci igual precifica atualmente a 6 vezes lucro, aí seria 10,98, 11, 12, ou vai precificar um preço melhor aqui, a 10 vezes lucro, 18, 19, 20 reais. Ou nessa faixa média, 14, 15, 16. Sinceramente, que eu não sei, tá? Mas eu acho que é provável que esse cenário aconteça, e se acontecer, talvez o mercado vai pagar aí 11, 13, 14 pela ação. Talvez, né? Não sei. Cenário 2, eu considero pessimista quanto ao crescimento do lucro por ação, mas vai continuar com um bom lucro por ação, está aqui, né? Vamos ver se o mercado vai melhorar a precificação da ação ou vai continuar pagando múltiplos baixos. Então, nesse cenário aqui que o lucro por ação ele tende a cair, ficar estagnado, praticamente estagnado e cair um pouco em 2026, lembrando que atualmente a Cambuci 3 é negociada 6 vezes lucro de 2023. Aí, qual será a precificação dela até 2026? Será que vai continuar sendo 6 vezes lucro? Aí ela ia ficar entre 10,90 até 12,60, mais ou menos, podendo chegar a 9,85. Ou será que o mercado vai pagar 10 vezes lucro por ação, mesmo com o lucro caindo? Aí seria 18, 17, 16. Sinceramente que eu não sei, mas está aí para você que está assistindo um parâmetro aí para você também fazer suas contas, né? Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Então, minhas conclusões aqui. Nós vemos que a Cambi 3 ficou de 2012 a 2018 caindo, né? Caiu aqui até forte. Mas a alta de 2019 em diante
com a queda aqui do período do Covid foi espetacular, né? Saiu de R$ 1,50 para 10, né? Quase 12, né? Os gráficos abaixo mostram que, a partir de 2016, a cotação seguiu a tendência do lucro por ação, o que é natural na Bolsa, né? A maior parte das vezes acontece. Aqui, o lucro por ação sobe a partir de 2016 e a ação sobe também, isso é natural, né? Se sobe pouco ou menos, né? Aí depende, né? Cada cenário é um cenário, cada empresa é uma empresa, né? Mas a regra é: lucro subiu, a ação subiu. Tenho muitas dúvidas sobre câmbio 3 a partir de agora. O problema do ciclo financeiro ainda é grande, apesar da melhora. Seu lucro por ação tende a crescer, mas a minha análise não conclui que o lucro por ação continuará a crescer de forma relevante. O mercado não precifica a ação a bons múltiplos do lucro por ação. O ideal seria precificar a umas 16 vezes lucros, mas a atual precificação a 6 vezes lucros indica, talvez, medo do mercado quanto aos incentivos fiscais, que vão cair 90% em 2029 e em 2023 serão zerados, os incentivos do ICMS, né, por causa da reforma tributária. A empresa investe a maior parte do lucro por causa dos incentivos fiscais. Por isso, eu também não vejo, por hora, motivos para a ação desabar, né, abaixo de R$ 9,00, por exemplo. Vou continuar acompanhando. No longo prazo, o gráfico mostra que foi bom investimento no passado, né? Há ainda a questão das empresas da Argentina, Uruguai, Espanha, Paraguai e Chile, que, na minha opinião, são incógnitas. Eu realmente não sei o que vai acontecer com a Cambuci quando ela reativar e se reativar as operações nesses países, né? A possível queda da Selic até 2027 pode ajudar a aumentar o lucro por ação da Cambuci e, obviamente, o preço de Cambuci 3. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos. E como eu estou falando em todos os meus vídeos, né, eu acho que a Selic vai cair até 2027, vai chegar a uns 7% ao ano até 2027, e aí praticamente quase todas as ações da Bolsa, né, quase todas, vão subir por causa da queda da Selic, né. Aqui a Selic no curto prazo, caindo a partir de 2023, né. Aqui no longo prazo, desde o ano 2000, você vê que a tendência é queda com alguns anos de Selic subindo, né. E eu acho que agora vai cair. Os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.